Então, dentro do formato desse trabalho, nós estamos analisando alguns capítulos condensados. Nós sabemos que são mais de 300 capítulos condensados e são todos capítulos pequenos, bem sintetizados. E cada síntese, como já dizia o Marco Túlio Cícero, entre os romanos, para uma única síntese são necessários muitos anos de análise. Então a gente tenta analisar esses capítulos condensados, dando uma amplitude maior em tudo o que pode conter de conteúdo desses capítulos, né? Eu selecionei dois capítulos aqui, para esse primeiro tema, nós poderemos examinar aqui. Um deles é esse aqui. Está muito ligado ao problema do didatismo na doutrina. É a pedagogia. Todo apóstolo é um professor, é um mestre. Todos nós temos que ter a pretensão de sermos apóstolos da verdade. Sempre tem alguém que sabe um pouquinho menos do que nós. Esse pouquinho que a gente sabe, a gente pode passar adiante. Mas é preciso que haja um preparo. Nós vamos falar sobre isso agora. Quanto mais preparado nós estivermos, mais úteis à verdade nós poderemos ser. Não basta só frequentar reuniões espirituais, uma ou duas vezes por semana, ou vai em algum lugar aí tomar passe e tal, e diz, olha, eu fiz a minha parte. Não é bem assim. Já que nós estamos encarnados num planeta de expiações, com tantas dificuldades, com tantos problemas, essa inversão do plantel carnal é um perigo muito grande. Planeta igual ao nosso. Máxime agora, ao que nós estamos em plena Kali Yuga, em plena idade das trevas, em pleno apocalipse já. Nós estamos nos primórdios do apocalipse. A tendência do planeta é cada vez mais os vícios preponderarem sobre as virtudes. Repare que as virtudes divinas estão cada vez mais escassas. Estão escasseando as virtudes. Estão aflorando mais do que vícios, corrupções de todo tipo, violências, sequestros, narcotráficos, por aí todo mundo já sabe, um cortejo enorme de vícios. Naquela época, os hinduistas realmente chamavam de Kali Yuga, idade das trevas. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência de que é preciso, primeiro, estudar muito, se preparar muito, não só para si mesmo, para entender esse lado espiritual, a realidade que nos cerca, que é muito importante, para que nós também possamos também ser úteis aos nossos irmãos que vão precisar da gente. Vai haver muito desespero daqui para frente no planeta. Quando os grandes acontecimentos que ainda não estão correndo, enquanto está correndo alguns tsunamis, alguns terremotos aqui e ali, inundações aqui e ali, as erupções vulcânicas e tal, tudo isso são avisos iniciais para dizer: terráqueos, acordem! Estamos já no último livro do Apocalipse. Estamos chegando à fase de uma profilaxia no planeta. É preciso, então, que nós nos conscientizemos, nos preparemos para darmos não só a luz de nós mesmos, mas passarmos uma luz para os nossos irmãos que vão se desesperar. Vai haver muito desespero. Muito. Bom, tem dois capítulos aqui que eu vou citar e nós vamos tentar explicar dentro desse tema, né? Lembre-se que eu li
a minha oração a Deus, a minha oração dos apóstolos, porque todos nós somos apóstolos. Temos que ser apóstolos da verdade, combatendo a mentira e tentando colocar a verdade, mas com competência, sempre expondo, nunca impondo. E para expor com clareza é preciso raciocinar com clareza. E quem não estuda, não raciocina com clareza. Tem que estudar, meditar, se aprofundar, para cada vez mais podermos ser clarividentes. A clarividência não é evidência. Evidência é que ele tem, esse chakra que é aberto. O vidente. O clarividente é uma forma contacta de clareza e evidência, isto é, o que vê com clareza. É sinônimo de lucidez. É preciso ser luz. Vem de lux, luz. Então, o primeiro capítulo aqui que eu vou ler para vocês, no capítulo 35, diz assim: o Senhor mandou dar fubá aos pintainhos, milho quebrado aos frangos e grãos inteiros aos já adultos. Bom, então tem mais um trecho aqui, mas é o que me interessa agora. Vejam bem, nós sabemos que a demografia planetária ela tem 72 bilhões no total. Nosso planeta tem 72 bilhões de espíritos. 7 bilhões os quebrados, uns 200 milhões mais ou menos, na carne, encarnados. O restante é só fazer o cálculo, está do outro lado. Mas não existe em Deus anarquia nem promiscuidade. Na verdade, só há promiscuidade aqui ao redor do chão. Esses espíritos que estão aqui na atmosfera da Terra, se sai do cemitério diariamente, realmente têm uma vida promíscua. Em tudo. Se todo mundo fosse evidente, com a ignorância que tem sobre esses assuntos, esse mestre sempre dizia: o planeta seria um manicômio, porque é tanto espírito atrapalhado, desencarnado, que não sabe que desencarnou, vivendo por aqui. Mas é onde há essa promiscuidade. Até espíritos de animais que desencarnam, estão andando por aí, aguardando matrizes para reencarnar e tudo. Então existe. Mas no restante não. Não há anarquia nem promiscuidade. Então existe uma verdadeira pirâmide, essa demografia planetária de uma forma piramidal. Apenas 5%, pelo que ele diz em suas obras, apenas 5% dos encarnados podem ser considerados espíritos de vanguarda. Então, se nós temos, vamos dizer, em números redondos, 7 bilhões de encarnados, 5% dá 350 milhões que estão esparramados pelos vários continentes. Então, há 350 milhões, aproximadamente, não é matemático, de espíritos mais elevados, teoricamente espíritos do nível de vanguarda, que deveriam estar muito conscientizados da grave época em que nós estamos vivendo. Nunca esse planeta, na sua história, passou, vai passar por uma fase tão aguda. Nós sabemos bem que já houve 5 dilúvios anteriores. O último foi o de água, 20 mil anos atrás, os continentes unidos, separados, etc. Não expulsou ninguém. Agora não. Agora vai ser uma faxina muito grande, porque nós estamos passando de um ciclo para outro. Houve uma infância espiritual do planeta, houve a juventude, nós estamos na fase final da juventude, crepuscular da juventude. Vai haver essa profilaxia por causa de tudo que está acontecendo.
e apenas um terço deverá sobrar. Aí haverá uma fase de transição, em meados deste século para frente, um novo ciclo, uma nova era. Essa nova era está cheia de gente falando sobre a nova era, no Brasil, em tantos lugares, os esoteristas falam muito, e é verdade. E Jesus já profetizou isso lá atrás. Quem vai em Mateus capítulo 24, 25, no sermão profético, Jesus fala claramente de tudo que vai haver. E ele fala simbolicamente, de uma maneira alegórica, assim, para que todos entendessem na época, dessa separação entre cabritos e ovelhas. Porque lá havia muito cabrito e ovelha naquela época. Então, ovelhas seriam os espíritos mais cordatos, mais harmônicos. E os cabritos, teoricamente, são aqueles que vão ser expulsos, 2 terços. Entregues a 2 Cristos que estão em 2 planetas, na situação da Terra de uns 480 mil anos atrás, como foi o que aconteceu lá anteriormente com os adventistas, os adamitas que vieram para cá, do orbe da estrela Capela e tal, chamados capelinos. Muito bem. Então, esses 5%. O restante são espíritos intermediários e na base, a maioria de espíritos primitivos. Reparem quantos espíritos primitivos tem no planeta. Só no muçulmanismo tem 1 bilhão. Eu já vi estatística de 1 bilhão e 300 milhões. Mas o jornal de ontem, fala em 1 bilhão e 500 milhões de muçulmanos. Se o jornalista não estiver equivocado, é bastante. Vejam quanto tem de muçulmanismo no planeta. E essa gente, 50% é sabido que são analfabetos. E o Alcorão tem passagens lá violentas. Então é um povo que tem gente fanatizada que está vivendo na época da barbárie. Então veja quantos espíritos estão nas bases aí. A África, por exemplo, tem quase tudo, são espíritos primitivos. Nova Guiné, tantos lugares. Então os espíritos primitivos são os que tem mais no planeta. Depois os intermediários e tem esses 5% mais ou menos de espíritos de vanguarda. Muito bom. Diz ele, aos pintainhos, ele fala, né? Aos pintainhos deve-se dar fubá. Então, analisando o planeta, a gente chega à conclusão que muitos dos 5% tem que dar fubá. Porque tem muita locomotiva descarrilada no planeta. Por quê? Porque os religiosismos tomaram conta. O que não é religiosismo viraram cientistas, filósofos, etc., que confundindo religiões com as suas teses infantis com Deus, parte para teses equivocadas, do Big Bang, etc. Resultado, eles se nivelam, tornam-se ignorantes espirituais encarnados com um potencial enorme, um patrimônio espiritual maravilhoso que eles devem ter, esses 5%, mas que em termos espirituais se comportam como pintainhos. Nós temos frangotes, como dizer, os frangotes se dá vidros quebrados. Muito fácil entender. Criança, a gente depois dá o que para a criança? Leite materno. Depois do leite materno, um vasinho, uma sopinha e tal. Comida assim, já, alimento já sólido, precisa ter uns aninhos a mais. Assim também espiritualmente ele faz essa comparação. Né? Então, pouca gente no planeta hoje em dia tem condições de receber mensagens espirituais mais elevadas. Há um nivelamento por baixo muito grande. Vejam, por exemplo, o próprio Espiritismo. O Espiritismo está vivendo ainda no século XIX. Então, estamos com
30 milhões de leitores espíritas do Brasil, que é o maior país espírita do planeta e tudo mais. Mas falta aos espíritas muitos outros conhecimentos complementares. E a gente compara os espíritas hoje, os mais sabidos, como frangotes. E está cheio de gente no espiritismo que não é frangote. Tem gente culta, tanto que o espiritismo é tido pelo nosso senso demográfico como eles chamam de religião, né? Como a religião, eles chamam de religião, então vamos adotar isso. A religião mais culta no Brasil, que tem um nível de escolaridade mais avançado de todas as religiões, é o espírita. E tem gente maravilhosa dentro do espiritismo. Tem gente preparada, culta, muita gente boa, mas estão batendo com a cabeça no teto. Por quê? Porque os conhecimentos kardecistas e desses livros romanceados de Chico Xavier, da Gasparetto, etc., são livros assim, na base de romance, bonitos, gostosos, muitos históricos e tal, mas não tratam das leis fundamentais que regem o universo, etc., que só esse mestre trouxe, só o Kardec reencarnado veio trazer. Como eles estão bloqueados, só agora, nós estamos tentando colocar, só essa semana aqui, nós iniciamos a mandar 200 Evangelhos Eternos, nós conseguimos já um cadastro de 5.000, tantos centros espíritas, tem mais de 10.000, a gente sabe. Só agora estamos conseguindo já mandar para os presidentes desses centros espíritas, esperamos conseguir dar sequência a tudo isso, via postal, o Evangelho Eterno, para ver se essa turma acorda. E o Evangelho Eterno consta aqui bem, o frontispício aqui da capa, do Kardec reencarnado. Se eles começarem, os espíritas começarem a ler as obras, e nós conseguimos penetrar, e nos procurarem, vejam o potencial que tem, cerca de milhares de centros espíritas, portanto, não passam à frente, subir um pouco mais. De frangotes, muitos lá, que tem um nível muito alto, muitos frangotes vão chegar a ser realmente galináceos adultos, então já dá para eles milhos graúdos. Então tem muita gente que deveria estar já engolindo milhos graúdos, e tem muita gente que está ainda na fase do fubá. Muito bem. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem da necessidade urgente de trabalhar pela verdade de uma maneira competente. Vejam, por exemplo, como a seriedade que havia no passado, na formação dos grandes vultos do passado, da história da humanidade, nessa área espiritual. Todos nós sabemos que em épocas imemoriais, milhares de anos atrás, Enoque, Manu, todos aqueles grandes iniciados, Deus sempre mandou à carne grandes vultos, como agora tem muitos vultos espalhados no planeta. Grandes vultos. Na antiguidade não era possível falar a verdade assim abertamente, porque era uma época de barbárie. Hoje já é barbárie, ainda existe barbárie, muçulmanismo. Quem falar alguma coisinha do Maomé, pelo que estão fazendo toda, nós temos um DVD gravado, nosso mestre, que ele estava falando uma porção de coisas, e ele disse em determinado momento, quando ele falou do muçulmanismo, ele falou: e o Maomé? Só se passasse a gravação para essa gente, aí o que dá? Ele brincou, não sei se é verdade ou não, mas ele brincava muito também.
Então ele diz, o Maomé, que era um iletrado, o Corão fala não quer dizer iletrado, quer dizer analfabeto, Maomé. Disse que ele era um vidente. Então ele viu, o anjo Gabriel apareceu na frente dele e deu todos aqueles ensinamentos. Ele não escreveu nada, não sabia escrever. Passados uns tempos, uns sábios árabes disseram, você vai ter que ditar para alguém e tal, para ficar para a posteridade. Ele ditou, saiu ao Corão. Mas esse mestre brincando disse, na verdade não foi bem assim. Ele falou assim, o Maomé estava com uma febre muito grande, viu um camelo e achou que era o anjo Gabriel. Não sei se ele falou a verdade ou não. Está gravado isso. Imagine se a gente pega essa gravação e manda por aí afora. Vê que ele não podia fazer nada, porque ele está desencarnado. Ele está aqui, né? Já foi visto que ele está aqui. Não aconteceria nada, né? Mas vejam que é um povo ainda atrasado. Bom, no passado, então, havia necessidade desses grandes vultos serem chamados através de evidências, porque eles haviam dotados de evidências principalmente, chamados para os cenáculos fechados, chamado esoterismo, com ES. Lá era feita uma triagem, uma seleção. Vejam como é, para aprender essas leis fundamentais que regem o universo, sobre Deus, essas leis fundamentais que regem o universo, esse mestre chama de código imortal. Esse código imortal realmente é toda a doutrina. A doutrina do caminho do Senhor é constituída desse conjunto, dessas leis fundamentais que regem o universo. E era a pedra angular de todo o edifício doutrinário, era o quê? A revelação, o intercâmbio entre os dois planos da vida. A pedra nunca foi Pedro. Todo mundo sabe disso, não preciso estar repetindo mais aqui. A pedra angular era o quê? A revelação. Pois bem, então, grandes espíritos, quando reencarnam, eles funcionam para todos nós a chamada lei do esquecimento. Um planeta atrasado como esse, esqueceu. Aí é preciso o quê? Recordar tudo isso. Então, esses grandes vultos do passado, Zoroastro, Orfeu, Pitágoras, toda essa gente, eles eram recrutados, eram chamados, normalmente havia um templo fechado, por isso que é chamada doutrina secreta. Tem até uma obra chamada Doutrina Secreta da Helena Blavatsky, é uma esoterista muito conhecida, em que mostra tudo isso, ou uma obra dos grandes iniciados, do Eduardo Chiré também. Então, a gente, lendo essa gente toda, verifica como é que era feito as iniciações, como é que eles se iniciavam novamente. Havia uma seleção inicial, chegavam no templo, vamos dizer, um templo no Egito, vamos dizer, que era, o Egito é chamado de milho do mundo no passado. O Egito é uma biblioteca de pedras, né? Então, no Egito, por exemplo, chegava alguém candidato a neófito, a aspirante à verdade, chegava na frente do hierofante, que era o mestre, e ele era sabatinado. Se ele passasse na primeira sabatina, na frente dele, no átrio assim, tinha uma estátua chamada Isis, que quer dizer a verdade, e com um véu. Tem até uma obra chamada esotérica, chamada Isis sem véu. Quer dizer, a verdade estava velada. É um símbolo, porque se fazia muito através de símbolos. Simbologia esotérica é tudo na base de símbolos. Então, passando aquela fase, ele ia ser submetido a uma série de outras fases, exames posteriores e tal. Se ele fosse aprovado,
ele seria um aspirante à verdade. Lá dentro dos templos, os hierofantes diziam tenha muita paciência, porque a verdade não pode ser desvelada assim rapidamente. Na vertigem, para muita gente, certas verdades fundamentais na vertigem. Vocês vão aprendendo aos pouquinhos, chamados arcanos. Né? Então o hierofante ia conduzindo o neófito, o aspirante à verdade, a dar a luz de si mesmo, como dizia Sócrates, que era um grande iniciado. O Sócrates, na Grécia, na época dele, século IV antes de Cristo, ele conduzia aquele jovem, nós chamávamos de filosofia peripatética, peripática, de andar, trabalhava mais com jovens. A chamada maiêutica socrática, o que era? Cada um devia dar a luz de si mesmo. Então, os hierofantes, todos os iniciados, nunca queriam ensinar a verdade. Conduzia o aspirante à verdade a que ele se desse a luz de si mesmo. Que é o nosso caso. Ninguém vai passar luz para ninguém. Cada um de nós é que tem que buscar dentro do interior da nossa consciência essa luz. Esse mestre dizia, muita gente que chegava na frente dele dizia: você é uma lâmpada apagada. Dizia: aprenda a verdade e ponde a sua luz a brilhar perante os homens. Muitos dessas locomotivas, desses 5%, eu assisti muitas vezes ele dizer isso para muitos que o procuravam. Então, quando o hierofante ia conduzindo, chegava um ponto que ele já estava em condições. Se fosse realmente um espírito de escola, aqueles bem elevados, se tivesse faculdades muito boas, faziam certas viagens, etc. E todos aqueles que terminavam essas iniciações, a chamada auto-iniciação, existia um ágape de iniciado. Veja que Jesus, que era o grande iniciado, fazia ceias, né? Ágape é ceia. A gente fala Santa Ceia, não é a última ceia. Não tem ceia santa. A última ceia que muita gente fala também. Pois bem, então era assim, os grandes mestres passavam a usar um símbolo, um cajado de 7 nós. O número 7 é um número místico do planeta, né? 7 nós e um manto. Então era um mestre. Jesus era um mestre. O Rabi da Galileia, Rabi quer dizer mestre. O João Batista, mestre, usava o cajado. Pois bem, então, no Egito era assim. Na época de Jesus, a mesma coisa. Jesus e João Batista. João Batista reencarna 6 meses antes. Tinha que ser o precursor. Ele para ser o apresentador de Jesus. Apresentar Jesus que seria um modelo de conduta para todos nós e que iria depois realizar o derrame de Espírito do Pentecostes. As 2 grandes missões de Jesus. E ensinar a verdade aberta para todo mundo. Ali naquela região da Palestina, de Engar, por exemplo, Jesus fez a sua iniciação junto aos essênios. Veja que um espírito como ele, quando chegou aos 12 anos, após ter passado pelo Sinédrio e tal, verificaram que ele não era Messias, achavam que não era, aos 13 anos mais ou menos, ele foi para a região de Engade, onde ficava o cenáculo essênio. Essênio quer dizer terapeuta, aquele que cura o corpo e o espírito. E ali era a chamada seita dos nazireus, não confundido, nazireu com nazareno. Nazareno é quem nasce em Nazaré, cidade da Galileia. Nazireu é aquele que se dedicava totalmente à doutrina do Senhor. Usava aquele cabelo comprido, cortado no meio, barba comprida, uma túnica de linho, normalmente, do linho, e usava chinelas, muitas vezes descalços. Os chamados nazireus. Jesus era um nazireu. Pois bem, Jesus não teve que ir
ele e João Batista também, às margens do Lago Morto, lá na fronteira do Egito, fazendo também a sua iniciação. Fica assim, uma recordação de tudo aquilo que ele sabia. Então Jesus passou pelo mesmo teste, teve entrevista, teve teste anterior e tal, se tornou um neófito, grande vidente, estudou toda a história da época, porque ele tinha que se adequar àquela região, tinha que estudar toda a história, estudar tudo o que havia sido ensinado antes, o Pentateuco, tudo aquilo. Jesus teve que se preparar, e ele se preparou durante 16 anos. Na verdade, não foi tanto assim. Ele, quando se prepara, depois ele se torna lá dentro do mestre. E aí ele preparou aquela coroa de espíritos, aqueles 70 discípulos, para sair com ele para abrir as portas dos cenáculos e realizar o seu trabalho. Assim também fez o João Batista. Mesma coisa. O João Batista sai 6 meses antes e vai divulgar que o Messias estava para chegar. 6 meses depois, Jesus chegou e encontrou com João Batista, isso aí todos nós conhecemos. Mas vejam bem, o que importa é o seguinte: dentro desse capítulo condensado, aos pintainhos tem que se dar fubá. Dentro dos cenáculos, a linguagem dos iniciados era mais elevada. É claro que havia a pequena iniciação, a média iniciação e a alta iniciação. Como aqui, todos nós aqui, aparentemente, todos somos iguais. Estamos todos encarnados iguais, mas todos nós viemos de diferentes níveis. Cada um com a sua história espiritual. Lá também, muitos dos iniciados, nem todos chegaram a mestres. Tem uma iniciação mediana. Aqui também é a mesma coisa. Está cheio de gente aqui que está precisando de fubá ainda. Nós temos quase 700 pessoas por semana aqui. Muita gente ainda está no fubá, outros já são frangotes, estão já. E assim, por exemplo, poucos estão em condições de receber mimos graúdos. Isso acontece. Pois bem, Jesus, é o nosso modelo, foi um grande mestre. Lá, para os seus discípulos, que estavam no nível mais elevado, a linguagem era aquela. E, provavelmente, frangotes ou galináceos. Não precisavam dar mais as bases do fubá. Para aquela gente toda da Palestina, para quem ele foi falar, que era um pessoal iletrado, um pessoal que vivia da atividades agropastoris, Jesus tinha que descer até eles. Por isso que Jesus foi um grande didata. Por isso que eu estou dando o nome de didatismo a esse tema que eu escolhi aqui. Porque foi um grande pedagogo. Jesus não podia ter a mesma linguagem que havia nos cenáculos de gente selecionada, a mesma linguagem para aquele pessoal simples do jeito que era. Então o que ele falou? Todo mundo sabe, está nos evangelhos. A quem devo comparar esta geração? Dizia Jesus. Espiritualmente falando, a crianças. Vocês são crianças espirituais. Jesus teve que dar o quê? Fubá. Então como é que ele falava com aquela gente? Ele descia até eles, porque ele tinha que dar uma mensagem, emitir uma mensagem, e os receptores da mensagem tinham que ter na mesma faixa vibratória, senão não ia entender. Então ele tornava-se criança. E o que ele fazia? Ele vai aos 4 evangelhos e ele fica. E Jesus foi um grande professor primário, vamos dizer assim, pelo primarismo daquela gente. Ele falava só em alegorias, em parábolas, fazia certas analogias, por exemplo, usava muitas condições mesológicas, ele visualizava a mensagem dele. Quem vai aos 4 evangelhos verifica isso, por exemplo. No reino mineral, falava, não construir uma casa na areia, a água vem e vai embora, mas uma rocha que é mais seguro e tal. Você falava, reino mineral e tal. Reino vegetal, nós somos como um grão de mostarda.
vai demonstrar um menor grãozinho. Vocês vão ter a alma de vocês, vai ter que desabrochar até ficar o quê? Uma árvore frondosa, onde os passarinhos vão fazer seus ninhos, etc. E tal, tal. É uma maneira que Jesus falava. O pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vocês são os galhos. Os galhos que não produzirem frutos, o agricultor, que é o pai, corta. Está cheio de gente que tem faculdades mediúnicas em casa, não trabalha. Pega as faculdades mediúnicas, quanta gente. E não trabalha. O pai corta. A justiça divina funciona sem que perceba, mas ele precisa entender bem esse mecanismo. Qual a frase de Jesus é mais ou menos assim. O reino animal é uma coisa. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma Bíblia do que um rico ingressar no reino dos céus, essas coisas. Não é? Era muito comum isso. Haverá separação de cabritos e ovelhas. Quando ele atacava o sinédrio, raça de víboras, assim por diante. Então, Jesus sempre usou muitas parábolas, a linguagem didática, esse didatismo todo. Todos os grandes mestres do passado eram também preparados da mesma maneira. Hoje em dia, transplantando para hoje, né? Para todos nós, vejam, se Jesus e o João Batista, grandes mestres, como no passado, como Hermes Trismegisto, como Moisés fez as suas iniciações no Egito, como Pitágoras, que ficou 22 anos nos cenáculos herméticos para depois ir lá para a Grécia formar os seus templos, o templo de Delfos, etc. Morfeu, o próprio Platão, que era um grande iniciado também, assim por diante. Se Jesus e João Batista precisaram ficar dos 13 anos, 29, 16 anos, preparando gente para sair, abrir as portas dos cenáculos e divulgar a verdade, 16 anos, imagine nós. Quanto é que nós teremos que estudar, meditar, aprofundar, para não ficar com meias verdades? O grande perigo dos intermediários, dos frangotes, dos livros quebrados, são as meias verdades, porque geralmente ficam petulantes, arrogantes, orgulhosos, acham que sabem muito e ficam passando coisas às vezes equivocadas.